Seguindo aqui, pessoal, então a gente vai ver que o ressurgimento das cidades a gente vai ter o ressurgimento das cidades medievais, então, tá? Essas cidades medievais, elas ficavam entre muralhas, né? Para a segurança dos mercadores, porque no período feudal é um período muito obscuro, é um período muito complexo, né? Existia muitos saques a vilas, né? Barbaridades, né? Tanto é que a palavra barbaridade vem da ação do bárbaro, né? Existiam bárbaros que invadiam vilas, queimavam casas, matavam mulheres e crianças, então faziam uma certa bagunça aí, faziam um certo conflito, né? Basicamente, né? E isso é bom, né? Essa questão das muralhas, né? Que é uma segurança para os mercadores, né? Para eles poderem desenvolver os seus produtos, fazer a venda dos seus produtos e assim por diante. Pessoal, nós vamos ter uma grande revolução agrícola no período feudal. E essa revolução agrícola é o que vai acabar dando possibilidades para que a galera se desenvolvesse, ok? Justamente por causa dessa revolução agrícola, na primeira fase do feudalismo, que é conhecido por ser a fase de ouro, né? A gente vai observar então que eles vão acabar desenvolvendo muito alimento. Apenas lembrando que no período feudal o sistema era de escambo, né? Então existia troca de produtos, não existia compra e venda de produtos, existia troca de produtos. Isso é um escambo, certo? E aí nós vamos ver que a partir dessa revolução agrícola começou a ter mais abundância de alimentos, consequentemente começou a aumentar o número de pessoas na Europa, né? No período feudal, né? E aí houve um aumento populacional nas cidades, certo? Por quê? Porque no campo já não se tinha mais muitas tarefas a se fazer. Claro que existia o colonato, né? O sistema onde a galera trabalhava, né? Compulsoriamente no engenho do seu senhor, né? E aí nós vamos ver que isso vai acarretar um aumento populacional nas cidades. Quanto mais gente numa cidade que não tem emprego, pessoal, é muito ruim, porque isso provoca uma série de questões, uma série de conflitos em relação a algumas coisas, ok? Nós vamos ter as atividades artesanais, ok? Como, por exemplo, nós vamos ter a manufatura, a mão de obra da manufatura, certo? E isso vai acabar movimentando aí a economia feudal, ok? Seguindo aqui, pessoal, nós vamos ter então a formação da burguesia, né? O burguês, né? Habitante dos burgos, né? A maioria tinha comércio, certo? A maioria tinha comércios aí acerca de vários produtos, né? E isso fez com que os burgueses eles se enriquecessem, tá? Isso fez com que os burgueses se enriquecessem. Esse enriquecimento modificou a estrutura da sociedade feudal, por quê? Porque não existia classe superior à nobreza. Só que a burguesia despontou tanto que a burguesia supera a nobreza, né, nesses quesitos, e um bom nobre não trabalha, tá, gente? Então, se o bom nobre não trabalha, ele não faz, né, a gente vai ver que a burguesia faz e faz muito bem feito, né? Tanto é que na Revolução, na Reforma Protestante, a gente vai ver que o Calvino ele cria a teoria do preço justo, né? E ele defende essa ideia do preço justo dentre outras questões, né? Dentro dessa modificação da estrutura da sociedade feudal, a gente vai ver lá, ó, entre os burgueses, os privilégios de nascimento perderam a importância. Por quê? Porque não tinha interesse. Se você nasceu bem, se você nasceu mal, enfim. O que interessa é o que você vai fazer a partir disso, né? Senhores feudais perderam o poder político e econômico. Correto. É isso que vai acontecer, né? Esse senhor de engenho, ele vai perder. Esse senhor feudal, né? Ele vai acabar perdendo o poder político e econômico, porque o feudalismo ele é uma descentralização, ok?
Se você está descentralizando no o poder do rei, então daqui a um tempo o rei não vai fazer diferença nenhuma, porque já está tudo dominado e orquestrado, né, para que isso aconteça. Necessitava-se do poder centralizado para dar condições de realização de segurança e atividades comerciais. Aqui nós temos uma visão do Estado, né? O Estado queria que continuasse centralizado porque era importante, né, para a época. E a partir disso nós vamos ter o fechamento da burguesia, que contribuiu aí para o fim do feudalismo e da Idade Média, tá? Então gravem bem essa informação aí na cabecinha de vocês. Crise no século XIV. Do século XI até o século XIII, nós vamos ter aí a Revolução Agrícola, maior produção de alimentos, né, porque cada vez mais aumentava o número populacional, inchaço populacional nas cidades, né? Cidades medievais não tinham estrutura física adequada para compor tantas pessoas, né? Isso é um fato, porque começou a aumentar muito o número de gente que era do campo e veio para a terra, certo? Lixa, sujeira nas ruas, falta de serviço, de esgoto, de água corrente, de água corrente, né? Então a gente vai ver que foi um período aí pouco fácil para os nossos avós desbravarem aí as chácaras que estão perto da cidade, como diria, né, um amigo meu. Zoeira isso, pessoal. A gente vai ver então que esse ambiente sujo, esse ambiente fétido, esse ambiente terrível, né, ele era um ambiente propício à proliferação de baratas, piolhos, pulgas, entre outros transmissores de doença. E aqui, pessoal, nós vamos ter muita doença surgindo, né, por causa dessas práticas nada higiênicas, né, por parte dos europeus. Século XIV, né, excesso de chuvas e colheitas ruins. Quando você tem colheita ruim, falta comida. Se falta comida, alguém vai passar fome na mesa. Então vai ter essa questão aí. Falta de alimentos, né? Desnutrição e baixa imunidade. Isso tudo vai ser acarretado, pessoal. Principalmente a imunidade baixa. O fato de se desenvolver aí uma imunidade baixa já traz as características, né, de como que muitas vezes os corpos eles reagem, né? E a suscetibilidade em relação a doenças, né? Em relação a ser compassivo, né? Mais ou menos essa ideia. Ok? Pessoal, então vamos seguir lá para a nossa última página, para a gente poder encerrar. Nós vamos ver que essa escassez de comida, essa falta de higiene, aglomeração de grandes números de pessoas, embarcações que chegavam às cidades infestadas de de ratos também, né? Peste negra e outras doenças, né? Mas o que vai ficar marcado aí na história é a peste negra. É algo assim que vai acontecer durante anos na Europa, né? Nós vamos ter o pico de contágio, mas a gente vai ter aí o desenrolar da história, né? Fome, doenças, diminuição proporcional, diminuição do comércio, e as coisas vão entrando ao normal, ok? Mas, por exemplo, que nem essa questão relacionada à fome, doenças, diminuição populacional, foi uma questão de que eles estavam sendo aí razoavelmente dominados, certo? Crise no século XIV, né? Houve uma crise aí. Esse sistema essa crise do sistema feudal começa a atingir os vários setores, até que um belo dia, pessoal, acontece aí grandes secas, né? E nós vamos ter alguns terríveis algumas terríveis relações em relação acerca disso, tá? Só para a gente poder finalizar aqui, faltam 30 segundos. No feudalismo para o capitalismo, tá? No feudalismo a população vivia essencialmente na área rural. No capitalismo passou a migrar do campo para a cidade. Pessoal, esse povo que vai migrar aí para a cidade vai virar mão de obra de indústria, tá? Segundo, agrária baseada em trocas de produtos, né? Desenvolvido comercial, uso de moedas e lucro como objetivo, certo?